boa noite. É uma grande honra estar aqui trazendo a palavra hoje. Eu fiquei muito feliz com o convite. E isso falou algo muito importante. A gente nunca acha que é pra gente. A gente sempre acha que é grande demais, que é distante demais, que o que eu tenho para entregar. E a palavra de hoje é um pouquinho disso. Todo mundo tem algo a entregar. E se eu pudesse, e eu agradeço, dou boa noite, e agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da palavra de Deus. E se eu pudesse dar um tema para essa noite, seria a oração que prevalece. E Lu, o que seria a oração que prevalece? Qual seria essa oração que prevalece? E a oração que prevalece é a oração que é feita. Qualquer oração que é feita, ela prevalece. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração está lá em Mateus, do capítulo 7, versículos 7 ao 12. Eu vou repetir para se vocês quiserem procurar também. Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao 12, que diz: Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. E algo que me chamou muita atenção, além do texto, pois tudo que pede, recebe, fortalecendo o que eu falei na instante sobre a oração que prevalece, que é a oração que é feita. Então, basta você pedir que você vai receber. Além disso, algo que me chamou muita atenção foi o versículo 12, que diz para que a gente faça com os outros aquilo que a gente gostaria que fizessem conosco. E eu sinto que a inclinação dessa noite é para que a gente ore pelos outros. A oração pelos outros o tempo todo. Muitas vezes a gente quer que pessoas sejam transformadas, mas a gente tem orado para que pessoas sejam transformadas. Essas pessoas têm nome, a gente tem orado por pessoa X, pessoa Y, pessoa Z, e entregado a vida de outras pessoas. Às vezes a gente fala: Senhor, eu quero orar pelo mundo todo, eu quero que o mundo todo seja salvo. Mas a gente tem orado por pessoas específicas e pedido de fato, porque tudo que a gente pede, certamente a gente vai receber, como a gente leu aqui agora em Mateus. Então, a inclinação dessa noite é para que a gente ore mesmo, mas que a gente ore por outras pessoas. E é interessante porque às vezes a gente está vivendo determinados processos. E enquanto a gente está vivendo determinados processos, a gente só consegue olhar para o que nós estamos passando. Já é difícil a gente olhar para nós. Imagine, Lu, tá orando pelos outros, fazendo pelos outros, pensando na família dos outros. E nesse contexto, eu vou contar um pouquinho do meu recente testemunho. Em março desse ano, eu sempre quis ser mãe, construir a minha família, gerar, ter filhos. E aí, em março desse ano, dia 12 de março, eu sofri um aborto espontâneo. Eu não sabia que estava grávida e já descobri abortando. E até aí a história já é muito triste, já é muito doloroso, tanto emocionalmente quanto fisicamente, mas aconteceram diversas coisas nesse caminho em que eu quase morri. Meu diagnóstico hoje era para ser de morte. E eu, eu tive o aborto espontâneo. Fui no médico, fiz os exames e por conta de um erro médico, o médico não viu que o feto estava na minha trompa esquerda. E aí, na madrugada, rompeu e eu tive hemorragia. Eu passei horas sangrando para dentro. Então, eu abortei, eu tive hemorragia, cheguei no hospital. Os médicos não entendiam o que estava acontecendo, não fizeram o exame, e eu passei
do dia da meia-noite até o outro dia, 11 da manhã, sangrando para dentro, por horas sangrando para dentro. Eu tive uma gravidez ectópica rota, que é quando o feto, a trompa rompe. E aí eu precisei fazer uma cesárea de um filho sem vida. Eu tenho uma cicatriz de uma cesárea de um filho sem vida. E além da cesárea para tirar o feto, eu precisei também tirar minha trompa esquerda. E foi algo assim, foi algo que a gente não imagina viver esse processo. Não é algo que a gente espera, que a gente imagina que vai acontecer com a gente, mas aconteceu comigo. E foi um processo muito difícil. Para mim, como que sonhava ser mãe, fisicamente muito doloroso por conta da cesárea, o pós-parto, foi muito complicado. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, quando eu saí da cirurgia, recebi alta do hospital, o Espírito Santo me disse assim: eu tinha acabado de fazer uma cesárea de um filho sem vida e da minha trompa esquerda. E o Espírito Santo me disse assim: a partir de agora você vai orar diariamente por mulheres inférteis e que têm dificuldade de engravidar. Na hora eu falei: Espírito Santo, quem tá precisando de ajuda sou eu. Quem tá precisando de oração sou eu. Como você quer que eu ore por outras mulheres? Se nem eu ainda vivi o meu milagre, eu ainda não consigo ainda orar por outras pessoas. E na hora que eu pensei isso, o Espírito Santo, na mesma hora, de uma maneira muito, muito amável, o Espírito Santo me disse: filha, enquanto você faz pelos outros, eu faço por você. Enquanto você ora por outras mulheres, por cura em outras mulheres, eu estou te curando. Enquanto você está gerando outros filhos de outras pessoas, filhos espirituais, eu estou fazendo em você. E a gente acredita que é para a gente contar um testemunho ou para a gente viver algo, a gente precisa receber o nosso milagre. Então, eu vejo que muitas pessoas falam assim: quando isso acontecer, eu conto meu testemunho. Quando o meu milagre acontecer, eu vou falar sobre isso. Então, quando alguma coisa acontecer, eu vou estar orando por famílias. Quando a minha família for transformada, eu vou estar ministrando sobre famílias. Quando, na verdade, o Deus do milagre, ele também está no processo. O mesmo Deus do milagre é o Deus do processo. E ele está com a gente no processo também. E algo que eu aprendi nesse momento, enquanto eu estava sentindo muita dor e sofrendo muito, é que enquanto a gente está vivendo os nossos processos, Deus está falando, Deus está agindo, Deus está fazendo. E enquanto a gente vive, a gente pode fazer por outras pessoas também. A gente pode estar orando por outras pessoas. Porque a oração que prevalece é aquela oração que é feita. Então, como diz, peçam e lhes será dado. Peçam. Lu, eu quero pedir por mim, mas também peça por outras pessoas. Se coloque em oração por outras pessoas. Eu não sei pelo que você está vivendo hoje. Se a provisão que você precisa é na sua vida financeira. Se for na sua vida financeira, comece a declarar na vida de outras pessoas ao seu redor, do seu irmão, do seu vizinho, de pessoas que você nem conhece. Senhor, eu declaro provisão financeira na vida delas. Por quê? Porque enquanto a gente faz pelo outro, o Senhor está fazendo por a gente. Enquanto você, pode ser que a sua necessidade hoje seja no seu casamento, seja na restauração da sua casa, da sua família, seja algum parente que está distante dos caminhos do Senhor. Pode ser sobre isso. Enquanto você estiver orando por outras pessoas, Senhor, eu declaro que a vida da família de tal pessoa vai estar 100% aos teus pés, vivendo aos teus pés mesmo, vivendo o evangelho. Enquanto você está fazendo isso por outras pessoas, o Senhor vai estar fazendo por você também. Pode ser que hoje o seu processo seja na sua empresa, seja ideias criativas que você precisa ter hoje para desenvolver a sua empresa, aquilo que você sonha profissionalmente. Enquanto isso, declare na vida de outras pessoas: Senhor, eu
declaro que o negócio dela vai prosperar, que aquela irmã da igreja vai viver o sobrenatural na empresa dela. Por quê? Porque a gente tende a viver o nosso processo e acabar ficando muito preso ao que nós estamos vivendo. Quando Deus tá chamando a gente essa noite para dizer: tudo bem, eu estou com você nesse processo. E enquanto você está vivendo, você pode estar declarando na vida do outro, curando a vida de outro. Então, Lu, no meu momento, eu precisava de cura. Era aquele meu testemunho, eu falava: Senhor, eu não tenho forças para orar para mim. E o Senhor dizia: tenha forças para orar pelos outros, porque enquanto você ora pelos outros, eu estou fazendo em você e através de você. Então, essa é a inclinação mesmo em que eu senti. E o Deus do milagre é o Deus do processo. Isso vem sendo algo muito forte ministrado no meu coração. E uma passagem que pulsou muito meu coração, eu inclusive ministrei ela na semana passada, no domingo passado, a convite de uma pessoa, foi sobre a filha de Jairo. Quando Jesus, eu vou trazer a passagem também, em Marcos 5:22. Eu vou só falar sobre essa passagem, na verdade, conta sobre a filha de Jairo ressuscitar. Jairo vai até Jesus, pedir para que ele vá até a casa dele e ressuscite a filha dele. E aí, no caminho, Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. E por que isso pulsou tanto no meu coração? Porque o Senhor saiu de um lugar com Jairo para curar a filha dele. Mas no processo, no caminho, enquanto ele estava indo fazer outra coisa, naquele caminho tinha uma mulher precisando de cura. Então, às vezes, a gente está vivendo esse processo, querendo chegar em um alvo final, mas enquanto a gente está vivendo, o Senhor está querendo fazer. Ele tem entregado coisas para a gente durante o nosso processo. Enquanto a gente está vivendo, Deus está fazendo. Então, não importa o que você tem vivido hoje, qual é o processo que você está vivendo hoje, a área que você está vivendo hoje, se é financeira, se é na sua família, se é na sua empresa, se é na saúde, se é cura que você precisa, não importa o processo que você está vivendo, Deus está contigo nesse processo também. Não se deixe estar tão preso ou tão desesperado com a situação a ponto de não enxergar Deus nesse momento também e ficar esperando que Deus haja somente no destino final, somente no milagre. Recentemente, eu conversei com uma grande amiga minha, uma das minhas melhores amigas. Ela perdeu o pai muito novo. Ele sofreu com a doença, ele teve um câncer e faleceu. E ela falando, né, que por muito tempo ela orava pela cura, mas que o pai dela faleceu, mas que ela entende que no processo, o tempo todo, o Senhor estava com ela. E aquilo ficou tão forte no meu coração que, de fato, às vezes, o nosso milagre, aquilo que a gente deseja, a gente não está vendo. Mas enquanto a gente está vivendo os nossos processos, o Senhor está caminhando com a gente. Ele está ali do nosso lado. Mas às vezes, o trabalho, o dia a dia, o desespero, a vontade do destino final chegar logo, faz com que a gente não enxergue aquilo que Deus está fazendo no processo também. Então, nesse processo, precisa existir um caminhar com o Senhor, porque Ele está querendo fazer enquanto a gente está vivendo. E enquanto a gente está vivendo os nossos processos, a gente pode estar orando pelos outros, fazendo pelos outros, testemunhando pelos outros, declarando cura na vida do outro, fazendo para os outros. Porque enquanto a gente entrega, quando a gente dá o nosso máximo para o Senhor, Ele também está fazendo com a gente. Quando eu vivi o processo, o meu maior testemunho, que foi gerado recentemente, doeu. Mas ver mulheres sendo curadas foi me curando aos poucos. E eu consegui viver o processo de uma maneira mais leve.
Por quê? Porque eu sabia que enquanto eu estava vivendo aquela dor, eu também estava fazendo por outras pessoas. Agora eu tenho autoridade para dizer: não passa um inferno na minha frente. O diabo não vai deixar que uma mulher me diga que não pode gerar. Por quê? Porque agora eu tenho autoridade sobre esse assunto para dizer: aqui não, Satanás. Aqui não, na minha frente não. Se ele soubesse o quanto eu fiquei chateada com ele não teria é, permitido que isso acontecesse, porque de fato, depois que a gente passa por um processo, a gente tem autoridade para dizer: Satanás, aqui não. Nesse processo, o Senhor está com a gente, o Senhor está caminhando. E enquanto a gente está vivendo, a gente vai estar fazendo, a gente vai estar curando, a gente vai estar orando por outras pessoas, a gente vai estar jejuando por outras pessoas, e não somente presos àquilo que a gente está vivendo. Por quê? Porque o mundo é muito grande e pessoas precisam ser alcançadas, pessoas precisam ser transformadas por aquilo que nós carregamos. Então, se a gente ficar preso às nossas vidas, a gente não vai enxergar, ou não vai transbordar o tanto que o Senhor deseja que a gente transborde. Então, a oração que prevalece é a oração que é feita. Enquanto a gente está vivendo os nossos processos, a gente precisa entregar e testemunhar e orar por outras pessoas. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E qualquer coisa que eu falar mais do que isso, eu vou estar falando pelo que eu desejo falar. Foi até aqui que o Senhor pediu que eu falasse. Então, é essa a mensagem. A oração que prevalece é a oração que é feita. E enquanto vivemos nossos processos, a gente pode estar fazendo pelo outro, entregando para o outro. E eu agradeço muito a oportunidade de trazer a palavra do Senhor. Essa palavra transforma a minha vida todos os dias. Todos os dias o Senhor tem mudado a minha casa, o meu destino, a minha família. Eu sou cristã recente, conheci o Evangelho há pouco tempo, mas essa palavra tem mudado e tem me feito passar por processos como o que eu passei de uma maneira muito leve. Por quê? Porque a caminhada com o Senhor é leve. Ainda que coisas aconteçam, o Senhor, Ele quer fazer. E a gente precisa deixar que Deus seja Deus. Que Ele haja, que Ele faça, que Ele entregue, que Ele cure. Mas para isso a gente precisa estar atento no nosso processo. E não pensando somente no destino final. Muito obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês.